Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo gostaria de avaliar com vocês, de forma rápida e objetiva, já que o assunto demandaria aí muitos vídeos de longas horas, um trecho de uma entrevista concedida pelo Rodrigo Silva ao Brasil Paralelo, tá? Vamos ouvir o que ele diz aqui e depois a gente discute com base na palavra de Deus algumas coisas e avalia algumas coisas e compara algumas coisas. Algumas coisas expressadas pela Bíblia serão comparadas em relação àquilo que ele afirma. Escute isso aqui. Sabe, que Deus é esse que deixa tudo isso. Eu acho que a melhor explicação para mim, que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White, que ela tem um livro chamado O Grande Conflito, e em que pese que os adventistas do sétimo dia acreditamos que ela tem um dom profético. Eu vou deixar de lado esse detalhe do dom profético, vou analisar Ellen White apenas do ponto de vista de uma escritora. Como escritora, ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia, só pelo que ela estabeleceu o framework do grande conflito. Ela sistematizou de tal maneira o grande conflito entre o bem e o mal que essa resposta agora encaixa. Como é que começou todo o processo desde a criação do primeiro ser até hoje? Então, se a gente olhar por que nascem crianças com leucemia, o primeiro ponto é o seguinte: quem pagou o maior preço disso não foi a criança com leucemia. Porque lá atrás, quando Deus resolveu criar seres livres, incluindo o anjo vulgarmente chamado de Lúcifer, que viraria o diabo, Deus já arriscou. Olha, é impressionante. Eu não me canso de me surpreender com as tolices, com as bobagens e com os absurdos que saem da boca desse cara, desse falastrão, desse fanfarrão. É impressionante, gente. Eu não me canso de me surpreender. Olha, se eu ouvir o Rodrigo Silva falando 1000 vezes eu me surpreenderei. Se eu ouvi-lo 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes eu me surpreenderei. Porque é impressionante o que esse homem diz. Primeiro de tudo, eu como sou um cara da mídia, da imprensa, militei por 38 anos ali no meio do rádio, da televisão, eu sei como esses caras agem, esses caras da imprensa. E eu sei qual é o maior interesse desses caras da imprensa. Essa gente criminosa da imprensa, esses cúmplices da imprensa, eu sei como esses caras agem, esses hipócritas da imprensa, esses metidos da besta da imprensa, eu sei como esses caras agem. Então, o que me espanta é o seguinte: por quê? Porque cargas d'água, algumas mídias preferem chamar Rodrigo Silva para falar de Deus, para falar da Bíblia. Será que não há no Brasil uma outra pessoa muito mais gabaritada, muito mais chancelada do que esse fanfarrão que fala tolices, que fala bobagens acerca da Bíblia? Aí ele fala para uma parte da mídia que é ignorante em relação ao evangelho da graça do Senhor Jesus, é ignorante em relação à Bíblia, a própria Bíblia. E aí esse cara pinta e borda e fala algumas tolices que passam por verdades absolutas para esse povo ignorante e incauto que é o povo da mídia. Ignorante e incauto em relação à Bíblia, em relação ao plano da redenção, em relação ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. É impressionante. E aí vai um recado para o Brasil Paralelo. Olha, vocês fazem um trabalho sensacional no Brasil nos últimos anos. Vocês realmente são fantásticos, vocês da Brasil Paralelo. Mas, pelo amor de Deus, existem outros homens aqui no Brasil muito mais gabaritados para falar de Bíblia, para falar de Deus, para falar do Evangelho, do que esse fanfarrão aí, Rodrigo Silva. Por que não chamaram Augustus Nicodemos? Por que não chamaram Hernandes Dias Lopes?
Por que não chamaram um Jonas Madureira? Por que não chamaram um Mauro Meister? Um Hermes Maia? E outros, um Franklin Ferreira? Aí vão chamar Rodrigo Silva, que é adepto de uma seita exclusivista e herética, para falar essa bobagem que Ellen White, a profetisa da Igreja Adventista, mereceria um título de honoris causa de doutorado em teologia. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, em que mundo esse homem habita? Em que bolha ele habita? Aí ele vai puxar a brasa para a sardinha de Ellen White, especialmente para esse lixo aqui, ó. Para esse lixo, isso aqui é lixo, grande conflito, é lixo. Isso aqui não presta para nada. Isso aqui não te ensina nada. Isso aqui não te revela nada de bom acerca de Deus, pelo contrário. Isso aqui vai fazer com que a sua mente, o seu intelecto, o seu bom senso, a sua ideia de Deus entre em parafuso completo. Isso aqui pode te enlouquecer. Isso aqui pode te levar à loucura. Isso aqui pode fazer você se tornar um cético. Isso aqui pode desanimar você tremendamente. Esse livro aqui, ó. Eu estou apontando esse aqui porque esse é o livro mais vendido, mais trabalhado, né? Quem sabe mais citado. Esse lixo aqui, ó. Grande conflito. Aí o cara vem me dizer que Ellen White foi a que melhor estruturou a história do conflito entre o bem e o mal nesse lixo aqui, nesse lixo. E aí ele vai desembocar numa afirmação aterradora acerca de Deus, atribuindo esta afirmação dele a Ellen White. Ou seja, Deus então, quando cria o anjo de luz, que tradicionalmente é chamado, ou era chamado, ainda é, né, chamado de Lúcifer, é o diabo, o adversário, Satanás. Mas antes de se tornar o diabo e Satanás, ele era, segundo a tradição teológica, uma convenção teológica, ele era o anjo de luz, Lúcifer. Ele diz então que Deus se arriscou em criar Lúcifer, os anjos, seres livres. Ele arriscou. Deus se arriscou. Oh, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Deus, quando criou a terra, ele deixou bem claro que faria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Só que aí o homem produz um Deus, especialmente o homo, não tão sapiens assim, adventista do sétimo dia, criou um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus fraco, um Deus frágil, um Deus impotente, um Deus titubeante, um Deus que se arrisca quando cria os seres livres. Um Deus que se arriscou. Aí imagine Deus, né, na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo, vamos criar os anjos. Mas espera lá, haverá um risco. Estamos dispostos, a Trindade, né? Falando entre si. Estamos dispostos a correr esse risco? Ao criar anjos e homens? Estamos dispostos a pagar o preço? Ao nos arriscarmos desse... Que tipo de risco Deus correu? Eu queria perguntar. Que tipo de risco Deus correu? O fanfarrão? Rodrigo Silva? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É impressionante. Olha, se esse homem for para o céu, um dia eu quero conversar muito com ele lá. Porque eu tenho certeza que eu vou, não porque eu sou melhor do que ele, do ponto de vista de comportamentos, de performances religiosas. Não porque eu sou superior a ele no que diz respeito a exercícios religiosos ou prática religiosa. Não sou superior a ninguém. Pelo contrário, me sinto inferior a todo mundo. Mas um dia eu quero perguntar a ele: Rodrigo, de onde foi que você tirou tanta bobagem, hein?
De onde você aprendeu tanta tolice acerca de Deus? Porque o adventista do sétimo dia criou um Deus à sua imagem e semelhança. Frágil, fraco, impotente. O Deus adventista não é onipotente. O Deus adventista não é onisciente. O Deus adventista não é onipresente. O Deus adventista não é soberano. Por conta do que mesmo? De um negócio que só é encontrado em Deus, que é o livre-arbítrio. Aí, por conta desse negócio chamado livre-arbítrio, ele coloca Deus em saia justa. Só que aí, o que ele vai dizer? Ele vai dizer coisas acerca de Deus que depõem contra o próprio Deus, gente. Será que esse homem não percebe que ao invés de prestar um serviço minimamente bom ao cristianismo, já fragilizado nesse mundo de ódio, nesse mundo satânico, ele está simplesmente fazendo o contrário? Será que ele não percebe isso? Ao dizer que Deus se arriscou? Aí de novo eu sou obrigado a ler Isaías 46, versículo 5. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? O adventista do sétimo dia criou um Deus à sua imagem e semelhança. Fraco, impotente, que se arriscou ao criar anjos e homens. Pelo amor de Deus, de onde esse homem tirou essas e outras afirmações tão aberrantes, absurdas como essa? De onde? Quer dizer, então, que Deus se arriscou? Deus correu riscos ao criar anjos e homens? Queria muito saber qual seria o desenvolvimento de sua percepção acerca desse texto aqui, Isaías 45, 7. É o profeta Isaías falando em nome de Deus para um povo que tinha uma ideia acerca da existência de dois deuses, um do bem e outro do mal. Para explicar a existência do mal, esse povo aqui, essa nação, a nação persa, admitia a existência de um Deus bom e de um Deus mau. Isso para justificar a presença do mal na terra. Então Isaías repercute Deus aqui quando ele diz: eu formo a luz e crio as trevas. Veja, luz e trevas. Luz e trevas. A luz se opõe às trevas. As trevas se opõem à luz. E que mais? Faço a paz e crio o mal. Em outras traduções, nas novas, por exemplo, na Nova Almeida atualizada já, eu faço a paz e crio a guerra, o conflito. Se você ler esse texto, aqui você vai perceber que a palavra, se você pegar a língua hebraica, você examinar o verbo fazer aqui, eu faço no presente aqui, atribuindo isso a Deus, eu faço, ou seja, esse fazer aqui de Deus é o mesmo verbo utilizado quando ele criou todas as coisas, conforme relatado lá no livro de Gênesis. É o mesmo verbo, bara. Então esse verbo indica que a ação de Deus é soberana, é consciente. Ele em nenhum momento, quando ele pretendeu criar todas as coisas, ele estava se arriscando a qualquer coisa. Estava correndo risco. Meu Deus do céu. Risco de quê? Em relação a quem Deus estava correndo risco? Ele diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Veja, essa aqui é uma discussão milenar. Nós não temos a pretensão de lacrar ou fechar esse assunto. Isso aqui é um tema que tem sido discutido ao longo das eras, como o próprio livro de Isaías comprova aqui. Essa discussão sobre Deus
Quem é Deus e por que ele permite o mal na terra? Essa discussão é antiga. Nós só podemos, veja bem, arranhar a superfície desse conhecimento, porque é o que nos cabe. Agora, quando a gente procura elucubrar, e as nossas elucubrações, elas arranham o caráter de Deus, aí a gente tem que tomar cuidado. Porque aí a gente está arranhando a imagem do próprio Deus. Nós não podemos nos esquecer que Deus é Deus. Paulo, em Romanos, diz que os seus juízos são insondáveis, seus caminhos inescrutáveis. O próprio Isaías aqui em 55:8 diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, olha, vamos tirar as sandálias da arrogância, da prepotência, da empáfia dos pés quando a gente falar de Deus. Não é o que faz esse arrogante, com a postura de humilde, não é o que faz esse falastrão, que tem título de doutor. Eu acho que ele deveria deixar o título de doutor dele e entregar para Ellen White. Por que ele não faz isso? Por que ele não renuncia ao título de doutor dele, entrega esse título para Ellen White, já que ele afirma que Ellen White mereceria um título de doutor honoris causa pelo que ela escreveu nesse lixo aqui? Renuncia o seu título de doutorado, Rodrigo. Entrega o seu título para Ellen White. Aí vocês ficam... Você, pelo menos, vai ficar kids, não é? Porque a quantidade de bobagens que esse homem fala, atribuindo essas bobagens ao Deus eterno, ao Deus de Israel, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, a quem pertence império e soberania, honra, glória e majestade, é impressionante. Impressionante esse homem. O profeta aqui em Isaías 45:15 diz: verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Tu és Deus misterioso. Nós não temos condições mentais, intelectuais e espirituais de compreender Deus, de explicar Deus. Temos que ser humildes, suficientes para entendermos que nós, veja, Deus não é igual a nós, seres humanos fracos, frágeis, impotentes. Deus não é igual a nós. É impressionante. Alguém poderia me cutucar aqui agora, que é o que sempre fazem, né? Os inimigos desse canal. Então vamos lá, sabichão. Então fala aí para nós. Por que existe o mal? Não sou eu que vou responder essa pergunta. Não será você que vai responder essa pergunta. Não é a Rodrigo Silva e nenhum teólogo existente na Terra. É como eu disse, o que nós podemos fazer é arranhar a superfície desse conhecimento, porque afinal de contas nós vivemos no mundo mal, afinal de contas nós experimentamos o mal. Eu posso apenas imaginar coisas, elucubrar, pensar. Eu posso fazer isso. Agora, desde que isso que eu elucubre, desde que isso que eu pense, desde que isso que eu imagine, não vá desembocar na distorção do caráter santo e onipotente de Deus. Desde que isso não vá implicar numa contradição acerca de Deus. Desde que isso não vá colocar Deus em saia justa, não vá colocar Deus numa posição de impotência diante de um ser humano que está condenado desde o jardim do Éden. Está condenado. Rodrigo Silva não aceita isso. Assim como toda a sua teologia, assim como aquela que ele disse que merecia um título de doutor honoris causa.
Nunca entenderam isso, que depois do pecado de Adão, Deus estava lidando com uma raça condenada à morte eterna. Nunca entenderam isso. Uma raça de gente má, essencialmente má. O próprio Jesus já deixou claro isso. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais Deus dará boas coisas àqueles que lhe obedecem. Se vós que sois maus, disse Jesus. E na frente Jesus diz, olha, todo mal que existe procede de dentro do homem, não de fora dele. É de dentro que o mal procede. É de dentro do homem. Nunca entenderam as implicações disso. Veja, eu costumo tentar falar sobre essa questão com as pessoas que não conhecem a Bíblia, muito menos o Evangelho, e que querem atribuir uma culpa do mal existente no mundo a Deus. Deus é a causa primeira, ele é a causa primária de todas as coisas, porque ele criou todas as coisas. Então, por que Deus criou, mesmo sabendo que aquilo que ele criaria se rebelaria contra ele e produziria o mal na terra? Gente, pare e pense. Deus se arriscou? Essa é a explicação? Você vai aceitar a explicação do Rodrigo Silva, então? Ou Deus tinha um propósito santo com isso, soberano? Vamos lá. Uma serpente venenosa pica você. O veneno da serpente que te picou vai matá-lo. O veneno da serpente vai te matar. Ele vai produzir a sua morte. O veneno da serpente, então, ele tem que obrigatória e necessariamente ser caracterizado como algo mal. Porque ele mata, não é? Ele ofende. Ele interrompe a vida. É algo mal. Agora eu pergunto, de onde sairá o antídoto que anulará o veneno mortal e maldoso da serpente sobre você que foi picado? De onde sairá o antídoto que anulará os efeitos mortais e maldosos da serpente que te picou? Do veneno da serpente. De onde sairá? De onde sairá o antídoto? Do próprio veneno. Veja, o veneno é algo mau, que vai produzir a sua morte, o veneno da serpente. Mas de onde sairá o antídoto? Do próprio veneno. Do próprio veneno. E aí não é nossa intenção aqui explicar o processo, até porque eu não sei. Né? Eu não sou biólogo, sou cientista. Eu vou nos resultados finais da coisa. Eu falo daquilo que é fato, comprovado cientificamente, não é? Ou vocês vão discordar que o antídoto que vai anular os efeitos mortais do veneno da serpente sai do próprio veneno. Quem é que tem a coragem de negar isso? Bom, ninguém. Então, beleza, ótimo. Estamos em acordo até aqui. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu poderia me imunizar contra o mal se eu não conhecesse o mal? Se eu não provasse o mal por mim mesmo, na minha própria existência, na minha própria vida, na minha própria dimensão, se eu não provasse o mal, se eu não experimentasse o mal, e por mim mesmo, uma criatura que possui não livre-arbítrio, mas livre agência, e por mim mesmo eu me conscientizasse, percebesse, experimentasse que o mal é verdadeiramente nocivo, é mal, e não bem, como a serpente quis, como a serpente conseguiu seduzir Adão e Eva em relação a isso. Não, o mal que vocês vão cometer comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal não será mal, será um bem. Não, eu para conhecer o mal, experimentar o mal e ter a consciência de que o mal é realmente mal, eu teria que experimentar o mal. Eu teria que vivenciá-lo de alguma forma, o mal. Aí, se eu, um
uma mísera partícula de poeira cósmica. Eu sou uma mísera partícula de poeira cósmica diante de Deus. Se eu tenho essa consciência de que eu só posso me imunizar contra o mal quando eu experimentar o mal, Deus não teria essa consciência? Deus não saberia disso? Será que poderia ser com esse propósito que Deus teria criado anjos que se rebelariam contra ele, homens que se rebelariam contra ele? Será que não foi por isso também? Não estou dizendo que só foi por isso. Mas será que não seria esse um grande propósito? Um propósito, eu vou dizer, veja bem, plausível. Hein? Será que não seria um propósito plausível na relação entre Deus e as suas criaturas? Eu gosto de me reportar a Daniel capítulo 4 para falar de Deus. Eu sempre gosto. Eu gosto de citar Romanos, Paulo, eu gosto de citar Isaías, mas eu gosto de citar Daniel também. O mal não se levantará de novo no planeta Terra, depois que Jesus voltar. Porque, veja, nós passaremos pouco tempo no céu. A nossa habitação original é a terra. Deus criou a terra para que nós pudéssemos habitar nela. Deus criou a terra como nossa casa. E sua casa também, porque Deus vai mudar de endereço por nossa causa. Nós passaremos pouco tempo no céu, paraíso, habitação de Deus, santuário de Deus, mas nós vamos habitar para sempre na terra. Os justos e os mansos herdarão a terra, não o céu. E o mal não vai se levantar de novo no planeta Terra, sabe por quê? Porque nós já experimentamos o mal. Nós que habitaremos nesse planeta restaurado, nós já experimentamos o mal, sabemos que o mal é mal. E não bem, como Satanás disse para Adão e Eva. O mal é mal e não bem. Como estão tentando mudar aí o sentido das coisas, todos esses que apoiam esse grupo terrorista chamado Hamas. Vocês estão vendo aí. Todos os partidos de esquerda, não é só do Brasil, não. Todos os partidos de esquerda do mundo apoiam as atividades terroristas do Hamas. Ou seja, todo mal que grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico e outros produzem, todos os males que esses grupos terroristas produzem, para essa gente é bem. É um bem. Isso deixará de existir. O mal não se levantará de novo na Terra, ô Rodrigo Silva. Não é porque você terá o livre-arbítrio, eu terei livre-arbítrio, o ser humano terá livre-arbítrio, não. Não é porque Deus respeita o livre-arbítrio que o mal não voltará. O mal não voltará justamente porque Deus permitiu que nós experimentássemos o mal e nós não vamos querer nada mais com o mal, nenhum tipo de associação, nenhum tipo de relação, nenhum tipo de experiência com o mal. Deus nos restaurará a sua imagem e semelhança, de novo, só que dessa vez sem a árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. Sem uma serpente que possa receber a encarnação do diabo. Sem Satanás, sem anjos maus, sem homens maus, homens ímpios que serão todos destruídos e virarão cinzas debaixo das plantas dos nossos pés. É isso que a Bíblia diz. Eu vou terminar esse vídeo lendo Daniel capítulo 4, versículos 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino
é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Repito, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera como exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Vocês perceberam como é profunda, tremendamente grandiosa e verdadeira estas afirmações de Nabucodonosor acerca do Deus de Israel, que é o nosso Deus? Perceberam? Como são tremendamente chocantes, positivamente chocantes essas afirmações de Nabucodonosor? Alguém que sofreu, foi objeto dos juízos de Deus sobre si mesmo, que foi Nabucodonosor. Durante 7 anos ele viveu como animal, comia capim, cresceu-lhe pelos por todo o corpo, as unhas cresceram como as próprias unhas dos animais selvagens. Nabucodonosor viveu encarcerado, mental, intelectual e espiritualmente por 7 anos, como um juízo de Deus. Algo mal. Algo mal. Nabucodonosor foi acometido por um mal, e esse mal proveio de quem? Primariamente falando, de Deus. Aí depois que Deus o livra desse mal que ele mesmo produziu na vida de Nabucodonosor, olha como que Nabucodonosor reage. Vejam, em relação ao Deus que produziu o próprio mal na vida dele. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, anjos, e os moradores da terra. Veja, não é segundo a vontade de anjos livres e homens livres que Deus opera com os moradores da terra e anjos. Não é segundo a vontade dos seres criados. Não é segundo a vontade das criaturas que Deus opera, que Deus age. Não é, ô Rodrigo Silva, seu falastrão, seu doutor de Araque. Seu doutorado é de Araque, você é nada em teologia, porque você denigre o caráter de Deus pensando que está trabalhando em favor do santo caráter de Deus, quando você pronuncia essas bobagens absurdas e antibíblicas. Deus se arriscou quando criou anjos e homens. É segundo a vontade de Deus que ele opera, que ele age com anjos e homens, o falastrão, o bobalhão, deslumbradozão, que se aproveita de uma mídia ignorante em relação à Bíblia e ao Evangelho para poder te tripudiar sobre os cristãos que têm a Bíblia como uma única autoridade de fé, norma prática e ciência espiritual. Você ofende não só Deus, seu falastrão. Você ofende a nossa inteligência, a inteligência de todos nós cristãos, que não pertencemos a essa seita perigosa, exclusivista e herética. Nós não pertencemos a essa seita, graças a Deus, e você ofende a mentalidade cristã, a espiritualidade cristã, quando você pronuncia bobagens como essas. Homens maravilhosos de Deus aqui na terra, são falhos, mas são maravilhosos e muito mais credenciados do que esse falastrão Rodrigo Silva, poderiam falar sobre a Bíblia. Mas a mídia está afim de holofotes, a mídia está afim de audiência. Sabe que esse falastrão aí, né, ele engana todo incauto, ele fala coisas aparentemente interessantes, não é? Gosta de falar do que não sabe, pelo amor de Deus. Entregue seu doutorado para Ellen White, Rodrigo, esqueça esse negócio. Não queira falar sobre teologia, não, porque você é um fracasso em teologia. Você é um fracasso em teologia. Você é mais fracassado ainda quando fala de evangelho. Você é mais fracassado ainda quando procura falar de Deus. Porque você criou um Deus à sua imagem e semelhança, Rodrigo Silva. Você é um palhaço, é isso que você é. Seu palhaço, seu falastrão, fanfarrão.
Eu fico indignado com isso aqui, gente. Vocês me perdoem o modo de falar. Eu sou assim, eu não tenho que imitar ninguém aqui, não. Eu não tenho que, sabe, me comportar como se eu fosse de outro jeito. Eu tenho um temperamento sanguíneo, eu sou assim. Não adianta vir me criticar pelo modo como eu falo, às vezes, como eu me expresso, às vezes, de forma agressiva, de forma, às vezes, irada, indignada, como é meu caso agora, ao ouvir esse falastrão falar tanta bobagem a respeito de Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o Deus de Israel, não é o Deus do Rodrigo Silva. Esse paspalhão, falastrão mentiroso. Pelo amor de Deus, eu estou cansado de ouvir esse homem falar. Estou cansado de ver a mídia, os canais de entrevistas aqui no YouTube, dar voz para um camarada ignorante em relação ao evangelho. Mentiroso em relação a Deus. Como é que pode um negócio desse? Cadê os homens de Deus do Brasil? Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, Mauro Meister, Hermes Maia, um Franklin Ferreira, um Jonas Madureira e outros tantos que estão por aí que eu não conheço. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. É impressionante o que está acontecendo no mundo e no Brasil, né? É incrível. Vou ficando por aqui, rogando misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, especialmente sobre a vida dos inimigos que assistem esse canal, Senhor. Tem misericórdia de todos nós, Pai nosso, que está nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ó Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém.